Ser pai e mãe é uma aventura, né? Uma das maiores e mais desafiadoras aventuras que a gente tem na nossa vida. E a gente às vezes erra tentando acertar. Às vezes a gente erra só por errar. Mas tá tudo bem, porque criar filho não vem com manual, não vem com esquema de montagem, esquema de sucesso, nada. Só vem e o filho molda a gente. Eu acho que o bom de tudo é isso, né? A família é um laboratório. Mas existem alguns erros que nós temos repetido sem perceber. E esses erros são muito mais comuns do que a gente É. imagina. Então hoje a gente vai trazer aqui para vocês 5 destes erros, não para gerar um sentimento de culpa, mas sim para trazer um espaço para transformação. Para quem não nos conhece, eu sou a Luana. E eu sou o Vitor. Nós somos aqui o Ser em Família, trazemos vídeos para vocês todas as semanas aqui no YouTube e estamos lá no Instagram, @ser.emfamilia. Aproveita, já se inscreve aqui no nosso canal e ative o sininho para receber todos os nossos vídeos novos. Também não se esqueça de curtir esse vídeo, comentar e compartilhar. Agora vamos para o nosso vídeo, que nós vamos falar dos 5 erros mais comuns que nós pais cometemos na criação dos nossos filhos e como nós podemos evitar esses erros. Erro número 1: reagir mais do que escutar. A gente já falou aqui com vocês em alguns vídeos anteriores sobre isso, mas não custa sempre estarmos reforçando. As crianças, elas aprendem quando elas nos veem, elas estão nos observando a todo momento. Às vezes nós estamos naquela pressa, na correria, o cansaço, e a gente acaba não ouvindo os nossos filhos e apenas reagindo ao que ele tem a nos dizer. Quando o nosso filho chega na gente e quer dizer alguma coisa, a gente simplesmente deixa para lá ou não responde da forma que ele merece, com afeto, com atenção. E isso acaba prejudicando a criança naquele seu momento de desenvolvimento. Então, como que a gente pode fazer para evitar esse erro que é da reação antes da escuta? É a gente sentir o momento em primeiro, né? Em primeiro lugar, a gente sente a forma como nós estamos naquele momento e parar. Parar para ouvir o nosso filho, abaixa na altura dos olhos dele. O que você quis dizer com isso? Ou o que você está sentindo? Vamos conversar melhor, né? A criança, quando ela está envolvida num ambiente com mais escuta presente, com mais afeto, isso acaba mudando tudo. Então a gente precisa primeiro nos sentir para a gente poder sim ouvir os nossos filhos. Eu acho que eu posso apontar como um dos erros mais comuns, porque nós adultos sempre estamos na pressa, na correria do dia a dia. Então é uma coisa que nós precisamos mudar em nós primeiro, para depois agir com os nossos filhos. E esse tema, se vocês quiserem se aprofundar mais, ele tem um vídeo que a gente colocou um pouquinho atrás, né? A gente vai deixar o link, que é empatia, né? Como criar os nossos filhos com Com mais mais empatia. empatia. E a empatia, ela começa com a gente. Então, Sim, é um vídeo todo sobre esse tema, né? Se eu não me muito engano. legal. Ficou muito bom e é bem esclarecedor sobre essa questão da gente ouvir os nossos filhos nas necessidades deles. Sim. Bom, e a gente vai para o segundo erro. É confundir autoridade com autoritarismo. Tem uma grande diferença, né? Muitos da nossa geração, acho que principalmente os mais antigos, eles foram criados com medo, né? Não foram criados com respeito. Na verdade, até tinha respeito, mas o respeito ele era consequência do medo. E isso trazia outros problemas para as crianças, né? E para os futuros adultos. Sem que a gente perceba, às vezes a gente está replicando esses mesmos passos, esses mesmos métodos de criação que muitas vezes a gente recebeu ou a gente presenciou durante a nossa infância, o nosso crescimento. Isso trouxe para a gente alguns problemas na nossa vida adulta. Então a gente não quer passar isso para os nossos filhos, né? A gente procura fazer diferente, a gente procura mudar e seguir novos padrões. Então, mas o que a gente pode fazer para mudar isso? A gente pode começar pela compreensão de que autoridade não é mandar.
Autoridade é você mostrar para a criança que com respeito e coerência ela consegue aprender, ela sabe respeitar a gente. É uma coisa muito difícil no começo, principalmente na fase que a Luísa tá, nossa filha, que é os 2 anos e meio, mais ou menos. Nessa fase é bem complicado aplicar isso, mas precisa ter persistência. Porque quando ela ficar mais velha, os filhos de vocês ficarem mais velhos nessa faixa de idade, vai ser um pouco mais fácil, tanto para você aplicar, porque você já tem praticado, quanto para ela entender, porque de alguma Sim. forma ela já vai estar absorvendo aquilo. Então, assim, um mecanismo de lidar contra essa imposição do respeito via medo é você, com calma, mostrar para a criança que tem limites, que tem regras, o porquê de tudo isso, o porquê que tem limite, o porquê que tem regra, o porquê que você está falando não para ela naquela hora. E é o que a Luana falou agora anteriormente, que é você abaixar no nível da criança, assim, do olho dela, num momento às vezes de revolta que ela vai estar passando, conversar, falar assim, olha, eu estou te falando não por conta disso e disso e disso. Sempre explicar. Sempre explicar, porque querendo ou não, com essa idade que ela já está, pelo menos na idade dela, a Luísa, ela já entende quando a gente fala ou não. E às vezes ela se revolta. Mas eu já percebi que cada vez mais ela tem entendido a nossa explicação. A gente não precisa mais se revoltar e brigar. Não, ela tem entendido por que a gente explica as coisas. Um exemplo bobo. Né? Hoje ela queria comer, acho que mais ovo, né? Mais ovo de codorna, que ela gosta de ovo de codorna. E ela queria comer mais ovo de codorna. A gente falou assim, filha, você não pode comer. Por quê? Já começou a ficar revoltada, a ficar brava. Normal. A gente falou, por quê? Você já comeu, acho que 2 ou 3 ovos, já deu o seu limite hoje. E já tem mais comida no prato, E tem mais né? comida no prato, tem outras coisas que você precisa comer. Esses ovinhos que sobraram ali que você está vendo, porque a criança observa, ela vê tudo. É do papai, é da mamãe, e a gente quer comer. Então, você explicar vai ter que explicar mais de uma, né? Uma, duas, Com 3 certeza. vezes. A criança vai absorvendo com o tempo. E você não precisa simplesmente chegar e falar, olha, não é não, você não vai comer porque Não, acabou. você não vai comer. Pronto, acabou. A criança não sabe por que ela não pode comer mais. Exatamente. Esses dias ela ficou brava porque ela queria comer o ovo cru. Eu até coloquei, A gente né, até colocou. no story, né? Ela chorando, revoltadíssima, porque ela queria comer ovo de codorna cru naquela hora. Mas assim, somos pais, a gente precisa preservar a segurança dos nossos filhos e também não ser permissivos, porque permissividade também não é bom. Às vezes a gente tem medo, a gente tem receio, ou às vezes a gente não gosta de falar não. Então a gente permite tudo. A criança começa a chorar, você não quer ver a criança chorar, então a gente permite que ela faça alguma coisa, que ela mexa no celular, que ela vê televisão, ou que ela coma um monte do que ela não deve comer. E às vezes a gente esquece que a gente falar não é um ato de amor muitas vezes, porque a gente está educando aquela criança de que se ela comer em excesso, ela pode passar mal, ela pode ter algum problema de saúde. Se ela ficar muito tempo na frente de uma televisão, de um celular, ela pode desenvolver alguns problemas. E é a gente se acalmar, em primeiro lugar, para a gente passar a calma e o respeito para a criança da forma na qual ela merece. Né? Quando o limite ele vem com o acolhimento, que a gente acolher a criança no momento de dificuldade, ele ensina, ele não machuca, não fere a criança. Né? Porque a gente vê um monte de adultos feridos por conta da criação difícil que eles tiveram por conta desse padrão. O terceiro erro é fazer por eles o que eles já podem fazer. Nós tendemos a cometer muito esse tipo de erro, que é a superproteção, né? O excesso, que a gente quer sempre estar lá em cima. A gente acha que os nossos filhos não podem fazer tais coisas. E quando a gente limita isso, a gente acaba passando uma mensagem para eles que é: eu não confio que você consegue fazer isso. Então, quando a gente tem esse excesso de proteção para os nossos filhos, a gente acaba aqui interrompendo um nível de crescimento dele. Tira a autonomia. E na maioria das vezes, os pais colocam que, por amor, a gente não quer que os nossos filhos passem por frustrações e a gente resolve o problema por eles. E isso impede a chance dos filhos aprender.
Então, isso é Isso é um... uma coisa que os antigos falavam e é verdade, né? A gente aprende quebrando a cara, de certa forma. Ou quando a Exatamente. água bate na bunda, Ah, sim, nós né? devemos aprender, né? Maria Montessori disse uma vez: nunca ajude uma criança numa tarefa que ela se sente capaz de fazer. Essa é uma frase que nós devemos levar para a vida. Se você concorda com o método montessoriano ou não, a gente tem sempre que ter em mente que uma criança ela é capaz de fazer uma tarefa. Não vamos interferir. Então, como que a gente evita esse erro dessa super proteção com as nossas crianças? Deixe a criança aprender, deixe ela tentar fazer sozinha dentro dos limites, né? Óbvio. Seguros. Deixe ela pôr a mão na massa, deixe ela se sujar, sabe? Não se preocupe com o que você vai ter que limpar depois, se ela, por exemplo, está aprendendo a quebrar um ovo. Não se preocupe, o ovo vai cair na mesa, vai cair na pia, é só limpar. Né? Então, deixe que a criança explore as suas habilidades, treine esses seus novos conhecimentos, deixe ela à vontade para aumentar essas suas habilidades. O quarto erro é corrigir o comportamento sem se preocupar com a emoção. Uhum. Todo mal, entre aspas, comportamento de uma criança, ele não é um problema que você precisa consertar ali. A sua criança não está quebrada, que você precisa arrumar. Ela está desenvolvendo as emoções dela, que a gente tem também hoje. Inclusive, as nossas emoções de nós, adultos, também não são nada perfeitas, né? Então, eu até brinco, né? Fala que a gente tem mais problemas a ser resolvidos do que elas, se você for ver. Acho que a gente até comentou isso antes aqui alguma vez. Então, resumindo, a criança ela não é uma pecinha errada que você precisa arrumar nela. Não, você precisa criar ela com calma para que você e ela entendam as emoções que ela está passando, que acho que até mesmo nós estamos passando naquele momento. Né? Quando uma criança ela grita, ela chora ou esperneia, ela não está tentando te manipular ou testar os limites de tudo que ela pode chegar. Não, ela está com alguma emoção ali dentro que não está sendo devidamente atendida ou que ela não sabe, né, como identificar ou como Sim. trabalhar, Ela. controlar ela. Exatamente. É aí onde a gente compreendendo isso, é onde a gente consegue usar de alguns mecanismos para poder ajudar aquela criança a compreender aquela emoção ou pelo menos passar por aquela situação sem esbravejar, sem se rebaixar ao nível de uma criança pequena onde a gente vai perder o controle emocional. Então, assim, para poder evitar tudo isso, antes de você punir a criança por mais uma vez, entre aspas, mau comportamento, tenta entender, chega, conversa, né? Igual a gente falou no começo do vídeo. Olha no olho da criança. Por que você está se sentindo assim? Por que você está fazendo isso? Nem sempre vai funcionar, porque dependendo da idade da criança, ela não tem a capacidade de descrever, ainda mais no momento de descontrole, né? Sim. Ela não tem capacidade de descrever o que ela está sentindo. Porque ela não sabe Porque que ela não aquilo é tudo sabe. novo. Mas ela pode tentar, de alguma forma, mostrar qual que é o problema, por que que ela tá brava, por que que ela tá fazendo birra. Sim. Então, é sempre tentar abordar da forma mais sutil possível, e não já chegar e falar assim, para com isso, engole esse choro, porque aí a gente já falou várias vezes sobre isso, você vai estar amassando o sentimento da criança, colocando num pote e trancando. Sim. A criança vai crescer com aquilo, Vai e crescer isso daí reprimida. reprimida, pode gerar problemas no futuro. Então, o primeiro passo é ouvir, a gente se acalmar, para a gente acalmar a criança, ouvir o que ela está tentando nos dizer, ou a gente tentar interpretar o porquê que ela está passando por aquilo, antes de começar com uma punição ou já esbravejando com a criança. Né? A criança ela é compreendida, ela se reorganiza por dentro. Né? E o comportamento, por sequência, vai mudar também futuramente, né? Com o período que ela precisar para poder entender isso. Mas essa reorganização interna da criança é muito necessária nesses momentos. E o quinto e último erro que nós vamos falar aqui é quando a gente esquece que o exemplo fala mais alto. Falamos já, né, sobre isso.
A criança, ela está sempre nos observando. A educação começa a partir da observação, não a partir das palavras. O que ela vê, o que ela enxerga, vai colocar na cabecinha dela muito mais do que a gente vai falar para ela. Ela vai aprender mais nos observando, vendo o que a gente faz, como somos tratados, como tratamos os outros. Então, você exigir respeito, mas não respeitar a criança, não tem sentido. Vai virar um ciclo aí de hipocrisia. Se você quer seu filho mais calmo, seja calmo. Se você quer seu filho paciente, seja paciente. Se você quer que o seu filho leia mais, leia você mais, deixe ele ver você com livros na mão. Não adianta você exigir que seu filho leia 10 livros por ano se você não leu um, se ele não viu você com o livro na mão. Então seja o exemplo. Não adianta você falar para ele, eu quero que você fale mais baixo, sendo que você vive gritando pela casa. Gritar, não só dizer gritar com ele, gritar um com o outro, mas alto, falando alto, falando de um cômodo. A janta tá pronta, vem comer. Né? Não adianta você querer que seu filho fale mais baixo se você grita dentro de casa. A gente tinha esse costume, né? Tem ainda um pouco de falar de outro De cômodo. falar, Amor, isso aqui. Daí quando eu falo pra Luísa, chama a mamãe. Mamãe! Não, vai até a cozinha pra chamar ela. Ela vai o caminho inteiro gritando. Então, isso é uma coisa que, como a gente falou no vídeo anterior da semana passada, são hábitos que a gente tem que colocar na nossa vida para ir mudando. É uma coisa que a gente tá mudando, né? Sim. A gente tá pegando esse novo hábito de começar a falar mais baixo, de não gritar aqui dentro de casa, não gritar um com o outro, porque isso a gente não faz aqui, mas de falar mais baixo mesmo, né? Então, como que a gente pode evitar esse erro? Trabalhe em você o que você quer ver neles. Simplesmente isso. Seja, né? Simplesmente seja. O seu filho vai ver muito do que você faz e vai ouvir pouco do que você diz. A gente não pode exigir nada da criança que a gente não dê pra ela, que a gente não mostre pra ela, porque ela realmente aprende só observando, né? Então aquele ditado antigo de faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, não cola. Tenhamos sempre em mente que é o exemplo que educa. E educar é crescer junto. Educar é uma via de mão dupla, a gente vai estar sempre aprendendo um com o outro. É sobre respeito, sobre presença, sobre amor, reflexão. Não precisa de perfeição, Não. A gente vai errar, porque a gente não é perfeito, ninguém é perfeito. Todo mundo erra. Claro que, como todo mundo erra, a gente vai errar também, e não tem problema. O importante, depois de todo erro, é a gente perceber aonde a gente errou e reajustar nossa rota, e reajustar nossa atitude, e ver, assim, nossa, eu errei, eu não posso deixar isso acontecer de novo. E é onde a gente começa a policiar, né, as nossas atitudes, os nossos atos. É orar e vigiar, que Jesus já dizia pra gente. Então, assim, é você estar sempre atento no que você está fazendo. Porque se a gente vê e fala assim, nossa, eu errei ali, e depois você passa batido, tô nem aí. Você vai errar de novo, você vai errar de novo, errar de novo, errar de novo, e vai continuar num ciclo eterno. Se você quer mudar mesmo, você errou, nossa, eu errei. O que eu posso fazer para não errar mais? O que eu posso fazer para não repetir isso? É onde você começa a se policiar. Olha, uma próxima vez eu vou agir dessa forma, não dessa daqui. Né? Você reconhece o esforço da mudança da pessoa pelo esforço que ela faz e não por ser perfeita e nunca errar. No fim das contas, a melhor forma de educar é continuar aprendendo.